Bom, pessoal, dando continuidade aqui sobre a Revolução Russa, né? Uma das características que explicam, né, a Rússia antes da Revolução, que vai gerar aí a Revolução de 1917, é a formação de dois partidos, os bolcheviques de um lado e os mencheviques de outro. Os bolcheviques liderados por Lenin e os mencheviques liderados aqui por Julius Martov. Qual é a diferença entre eles? Os bolcheviques, eles tinham a ideia de uma mudança radical da política, né? Eles defendiam, os bolcheviques, a revolução socialista armada, caso fosse necessário. Aquela ideia da ditadura do proletariado, onde ele tomaria o poder à força e assumiria o controle do Estado. Já os mencheviques, eles defendiam o amadurecimento do capitalismo para só depois implantar o regime socialista, né? Bolchevique significa maioria e os mencheviques significa minoria. O grupo, né, predominante dos mencheviques é o grupo burguês, era a burguesia, por isso essa ideia de, primeiro nós amadurecemos o capitalismo, trazemos, colocamos a Rússia nos trilhos, promovemos o desenvolvimento, depois implantamos o socialismo. Já o bolchevique, na figura do Lenin, não. Eles pretendiam uma mudança radical, algo que realmente mudasse toda a estrutura política socioeconômica da Rússia, tá? A Rússia, né, a Revolução de 1917, ela é dividida em etapas. A primeira etapa da Revolução, nós chamamos aqui de Revolução de Fevereiro de 1917. Então, o que nós temos aqui? Em 1917, por todo o território da Rússia, nós tínhamos greves. Nós tínhamos greves de trabalhadores urbanos e rurais. Então, elas se espalharam por todo o território russo. A Rússia, em 1917, sem contar todos aqueles problemas que a gente viu antes, ela passava por problemas de motins dentro do exército. O próprio exército estava se amotinando, se rebelando contra o czar Nicolau II. Manifestações populares pedindo democracia, mais empregos, melhores salários e o fim da monarquia czarista, que era uma monarquia absolutista. Em 1917, o governo, então, de Nicolau II, ele foi retirado do poder, tá? E vai assumir o Kerensky. Kerensky é esse senhor aqui, esse moço, ele era um menchevique dentro de um governo provisório. Então, a Revolução, ela tem dois processos, dois momentos muito importantes. A Revolução de Fevereiro de 17, que devido a todos esses problemas de greves, motins e manifestações populares, ela leva à deposição de Nicolau II, ele é retirado do poder e assume, né, e é estabelecido um governo provisório. Esse governo provisório é liderado por um menchevique, que é o Kerensky, que é aquele pequeno grupo de burguesia que visava o quê? Consolida o capitalismo, depois a gente pensa no socialismo. O governo menchevique, né, ele teve alguns passos ali dentro. Quando eles assumiram algumas coisas, eles vão fazer. Então, eles vão se comprometer com o desenvolvimento do capitalismo, lembrando que é de uma classe burguesa. Eles mantiveram a Rússia na guerra e eles não fizeram reforma agrária. O governo dos mencheviques foi um governo que não tirou a Rússia da guerra. Continuou a economia de guerra. O governo menchevique não fez reforma agrária, não distribuiu terras para a população que não tinha essas terras para o camponês. Então, ele não atendeu ao campo, não atendeu aos interesses de uma sociedade que estava numa economia de guerra, e o comprometimento dele era desenvolver o capitalismo. Aliás, uma das suas ideias era desenvolve o capitalismo, depois nós implantamos o socialismo. Então, continuamos aí em crise. Aí surge a figura do Lenin, né? Lenin, depois de todo desse movimento, Lenin exilou, né? Foi exilado, ele volta do exílio e ele estabelece as teses de abril. Então, depois de um tempo fora, um tempo depois em exílio, em outro lugar, né? O Lenin retorna do seu exílio e uma das promessas das suas teses é pão, paz e terra. Um dos chavões, um dos seus discursos para o povo era pão, ou seja, comida, paz
era retirar a Rússia da guerra e terra era fazer a reforma agrária. Então, você vai perceber que as propostas de Lenin, que estavam nessas teses de abril, eram bem diferentes daquelas que foram feitas pelos mencheviques na figura do Kerensky. Lenin era um cara bem popular, como você pode ver na imagem, tanto é que depois da Revolução, ele que assume o governo na Rússia, né? Aqui nós temos imagens que representam a figura dessa ideia socialista, dessa ideia de pão, paz e terra, dessa ideia de distribuir terra, né? E olha o que ele faz. A figura de Lenin, ela se encaixa na segunda fase. A primeira fase da Revolução foi uma fase de governo dos mencheviques, aquela burguesia que não tirou a Rússia da guerra, que vai desenvolver o capitalismo, né? E que não vai fazer reforma agrária. E Lenin, então, com as suas teses de paz, pão e terra, com as suas teses socialistas, ele vai, então, conclamar o povo, principalmente na representação dos chamados sovietes, e ele vai fazer a Revolução de Outubro de 1917. Então, a gente tem outra revolução no mesmo ano. Só que essa revolução agora é uma revolução bolchevique. É uma revolução socialista na liderança dos bolcheviques, que tinha uma visão mais radical. Então, Lenin tira os mencheviques do poder, assume o controle agora da Rússia, e quais são e o que ele faz? Nem são mais propostas, né? Quais são as atitudes do governo dele? A Rússia foi retirada da guerra, ele fez a reforma agrária, as terras, então, foram redistribuídas para os trabalhadores do campo, houve uma nacionalização dos bancos, os bancos passaram a ser instrumentos da nação, não mais privados, tá? Eles passam a pertencer ao Estado, fábricas passaram para as mãos dos trabalhadores, então os trabalhadores tomaram o poder, houve o que nós chamamos de uma estatização, né? E a Rússia passou a se chamar URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a gente vem de um processo em que esses grupos políticos, eles desencadeiam dentro da Rússia o movimento socialista, a grande revolução de 17. A Rússia, então, se torna, na prática, e não só mais na teoria, essa primeira nação socialista. Passa pelo menchevique, que, né, não fez, não agradou e não atendeu às necessidades do povo, mas à necessidade burguesa capitalista, o que leva a uma segunda revolução agora em outubro de 1917, que coloca Lenin no poder e na liderança, que coloca os bolcheviques no controle do Estado russo e tomando medidas como retira a Rússia da guerra, faz a reforma agrária, vamos estatizar bancos, fábricas, o operário, né? Ele passa a assumir o poder, o Estado passa a controlar os bancos. E agora nós vamos reunir todas as repúblicas socialistas soviéticas, né? A famosa URSS. Aqui nós temos um quadro, é um mapa mental, é um quadro, um resumo do que nós vimos até agora. Então, nós tínhamos o poder autocrático do czar aqui, esse poder, se você acompanhar a seta, vai gerar um descontentamento da burguesia, né? Do outro lado, nós temos a miséria do campesinato e do operário, que vai gerar aqui guerras e revoltas populares. Aqui no governo do czar, nós temos dificuldades de guerra. Você vai lembrar que ele estava lá na primeira Guerra Mundial, a Rússia, e isso gera dificuldades, mais os problemas que nós tivemos, né? Domingo Sangrento, as desigualdades, né? Ele enfrenta a formação dos sovietes, que era justamente os conselhos, né, de operários, de camponeses, de soldados, o que vai levar à Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro é uma revolução liberal burguesa, porque o burguês vai desenvolver o capitalismo, tá? As dificuldades da política com o czar e a formação do soviete vai gerar a uma tensão social e política, está tudo tenso, o que leva a uma revolução socialista em outubro de 1917, na liderança do Lenin. Então, o Partido Bolchevique cresce. E quando ocorre a Revolução Socialista de outubro de 1917, o controle do poder passa para o Partido Comunista. O poder legislativo é do Congresso dos Sovietes, os conselhos de
camponeses, operários e soldados. Ocorre a nacionalização de terras e de empresas e ocorre a formação da União Soviética. Então, aqui é um breve resumo, acompanhando as setas, você vai vendo como ocorre a evolução desse movimento revolucionário. Na próxima aula, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre a Guerra Civil de 1918. Não vai ficar só nisso não, gente. Não vai ficar só na Revolução dos bolcheviques, pronto, acabou, né? Os mencheviques, eles não vão ficar satisfeitos com a situação e vai ocorrer dentro da Rússia o que nós chamamos de guerra civil. Mas isso a gente vai ver num próximo vídeo, até daqui a pouco.